Muito bem. Então, pessoal, essencialmente como foi prometido, eu vou apresentar para vocês a prova de um teorema. Assim, ele não está o mais detalhado possível, mas está o mais próximo que eu pude tentar de uma coisa mais detalhada. Vocês podem procurar uma prova mais nas linhas do Alfors, tá? Tá escrito, acho que no blog do Tal, mas, enfim, tem algumas construções ali que eu também acho um pouco duvidosas. Porque tem algumas coisas que se pede para provar que para mim não são tão óbvias que a gente possa fazê-las de cara. Tá assim, na minha cabeça, pelo menos elas são coisas que são mais delicadas, tá? E o que eu vou fazer aqui então? Eu vou provar esse teorema e a ideia, tá, que eu vou usar aqui, eu tava tomando um laço para conseguir garantir um pedaço de uma prova. Eu não estava achando onde é que estava, como conseguir esse argumento. E daí tem uma demonstração desse teorema. A demonstração que eu vou fazer é que ela é simplesmente, eu vou seguir a demonstração dele, tá? Do Chris Bishop, que é muito bonita, aliás. E para mim é uma das provas mais elegantes desse resultado. Se vocês forem olhar no livro do Alfors, isso é um comentário de 2 linhas e vocês vão ver agora que é bem mais sofisticado do que isso. Tá? Então o teorema é o seguinte, tá? Se eu tenho uma F que vai de ômega aqui em F de ômega, tá? E ela é um homeomorfismo. Homeomorfismo. Aqui preserva a orientação. Então, se ela é um homeomorfismo que preserva a orientação. E é K quase conforme em cada... Eu vou botar em uma vizinhança. Vizinhança de cada ponto de ômega. Vou botar isso aqui só um pouquinho para ficar em 120 para mim, que é melhor. Cada ponto de ômega. Então, F é K quase conforme em ômega, tá? Então a demonstração que eu tinha na minha cabeça, que eu estava tentando fazer, tá? Vou só comentar um pouco disso aqui com vocês antes da gente continuar. Se vocês forem olhar, eu não tenho aqui no meu tablet o texto do Alfros, mas o texto dele essencialmente é assim, ele desenha... Eu vou apagar esse desenho, tá? Ele desenha 2 quadriláteros e diz que a gente pode fazer um desenho nos quadriláteros aqui que tem boas propriedades, tá? Pro que ele quer. Essencialmente ele diz que daí você consegue fazer isso. A ideia por trás é essa, tá? Mas, assim, dá um certo trabalho conseguir manejar a ideia do Alfors. Então, mais ou menos seguindo uma sugestão que tá nesse livro, tá? Foi feita acho que pelo Shishikura. Ele diz que tu consegue mais ou menos fazer esse desenho funcionar que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Então o desenho é assim. Vocês pensem que vocês têm aqui um... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Pensem que vocês têm aqui um certo retângulo. Então, de novo, eu quero provar que esse mapa ele é K quase conforme. Então eu só preciso provar isso para um certo quadrilátero. Tá, mas eu vou fazer 2 quadriláteros aqui, então vou fazer um outro quadrilátero aqui. Só para explicar para vocês. Beleza? Então pensem que vocês têm um quadrilátero que eu vou chamar de R, aqui vai ter um quadrilátero que eu vou chamar de R'. Aqui está o meu ômega. Aqui está o F de ômega. E aqui dentro está o quadrilátero que eu quero provar que quando eu levo ele pelo meu mapa F no quadrilátero imagem,
A distorção do meu mapa, né, o módulo dos quadriláteros é comparável a menos de uma constante k. Tá? Então, qual que é a jogada? Bom, tem um lado da sugestão do Shishikura que é tranquilo. Primeiro, como a gente é um problema local, a gente poderia inclusive apagar aqui o ômega desse desenho e pensar só nos quadriláteros, que na demonstração é o que a gente vai fazer. Mas a ideia é a gente usar, de novo, passar do módulo, passar do quadrilátero para um retângulo e usar alguma informação adicional para a gente conseguir boas propriedades de separação desses retângulos. Então, a proposta do Shishikura é a seguinte: a gente pega, divide esse cara aqui, por exemplo, em retas verticais, tá? Bem pequenas. Quando a gente pega um retângulo e separa ele em outros retângulos, a gente sabe que a gente tem um ótimo controle do módulo. Tá? Isso aqui eu separei em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar uma divisão então em 6. 3, 4, 6. 6 caras aqui, e aqui também vai dar 6. 1, 6, e aqui também vai dar 6. Então aqui vai dar 1. Só que aqui é o seguinte, né? Isso aqui eu tô fazendo retas, mas não são retas, tá? Isso aqui vai dar umas coisas mais curvas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, fechou. É a mesma coisa aqui, tá? Esse aqui tá muito... Tá, tem uma distorção aqui do mapa, né? Tá, isso aqui essencialmente é o nosso esquema, tá? Muito bem. O que a gente quer tentar fazer é obter no final uma boa decomposição em regiões pequenininhas, em quadriláteros menores. Por quê? Porque eu quero ficar... Então a proposta do Alfred é a seguinte, ó, tu fez essa primeira divisão aqui, tu vai te dar essa divisão meio maluca. Agora tu vem aqui e divide na horizontal. Por exemplo, aqui eu vou dividir só em 3. Tá? Isso aqui vai te induzir algumas divisões. Tá? Então, essencialmente, a ideia funciona, tá? A ideia, assim, o argumento também não está tão longe de ser verdade. A única coisa que vocês têm que garantir é o seguinte, que quando vocês estão fazendo esse processo de dividir na horizontal e dividir na vertical, e aqui não tanto faz, tá? Para onde é que vocês vão começar dividindo, vocês podiam começar esse processo no lado de cá, dividindo na vertical e depois indo para o lado de cá, na horizontal, isso é irrelevante. Mas o que vocês precisam garantir é o seguinte, se vocês pegarem um desses retângulos, um desses quadriláteros, então vamos chamar esse cara aqui num R e J, isso vai passar para vocês um carinha aqui, que é, então, um Q e J, isso vai estar associado, então, um outro carinha aqui, que é, sei lá, vou chamar isso aqui de Q', tá? Então esse aqui é o Q e J', e isso aqui vai dar para vocês um carinha aqui, que é um R e J'. Então o que a gente precisa provar no final é que o módulo de Q' e linha, esse cara aqui dividido pelo módulo de Q, e J, eu quero provar que isso aqui é menor ou igual que K, e de alguma maneira usar isso aqui para provar que o módulo do Q' dividido pelo módulo de Q é menor ou igual que K. Tá? Quando é que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai acontecer dependendo dessa questão aqui da vizinhança. Ó. Né? Então, escondido nessa jogada, vem um fato que eu preciso achar, garantir que esses carinhas aqui eles estão vivendo em certas vizinhanças onde eu posso explorar a questão da quase conformalidade. Tá? Então, todo passo é isso. Então, tem uma boa parte da demonstração que eu conseguia fazer por mim mesmo, mas tinha um passo que não estava me convencendo de como continuar, porque eu precisava de um controle, e aí essa é a parte que me deixa meio tenso, tu vai precisar de saber uma informação sobre o controle do tamanho desses caras aqui, para tu poder ter um controle sobre o módulo, tá? Para que as coisas funcionem. E é esse controle que eu não estava conseguindo, mas daí tá, o Bishop achou, assim, ele tem a ferramenta, a chave. Eu vou enunciar esse resultado, é um teorema poderoso de teoria geométrica de funções, então essa ideia aqui, essa prova aqui, então, ela é devida aqui ao Chris Bishop, tá? Que é um cara, um animal aí da área de análise complexa, teoria geométrica de funções,
espaços de Tashmiller, o cara é muito foda, tá? E essa sacada é dele, tá? Então eu mais ou menos eu peguei e adaptei a minha construção para tentar seguir mais ou menos a construção que ele propõe. E tá, e daí foi fácil porque o jeito que ele escreve estava bem melhor que o meu. Então tá ótimo, tá? Mas vocês vão ver que essa construção aqui é não trivial. Tá? Então eu já gastei 10 minutos só para motivar vocês de como é que faz essa coisa funcionar. Tá certo? Então essa é a grande sacada aqui de como é que a gente faz essa demonstração. Então vamos fazer a prova disso aí. Tá. Então a prova, de novo, né, antes de mais nada, sempre começa do mesmo jeito, né, não tem como a gente escapar. Então a ideia é fixar então fixado aqui um quadrilátero Q contido em ômega. Queremos provar que o módulo da imagem desse cara, vou botar assim, módulo de Q', que é igual, né, o Q' eu estou assumindo que é esse cara aqui, que isso aqui é menor ou igual que K vezes módulo de Q. Tá? Então se a gente fixar um cara arbitrário, eu quero poder provar isso aqui. Então para isso, faremos uso das seguintes ferramentas. Observações, melhor dizendo assim, né? Tá, então eu vou botar aqui. Existe aqui um mapa φ que vai de Q em R. O R aqui, de novo, é um cara do 0, M, a M mais I, conforme, tá? Que é o nosso mapa canônico. Vai existir aqui um mapa psi que vai do Q' no R'. Aqui o R' ele é um cara 0, M', M mais I, conforme também. Tá? De tal forma que podemos trabalhar, se necessário, com o problema em termos dos retângulos, tá certo? Tá? Através daqueles processos anteriores. Isso aqui foi o que eu tentei fazer inicialmente, tá? Mas aqui é que vem essa cara do Bishop, mas isso não será necessário. Em parte. Tá? Então aqui a grande sacada do Bishop é que a gente usa um dos retângulos por vez, basta essa. E com isso a gente vai conseguir o que a gente precisa. Tá? Bom, eu vou assumir, antes de mais nada aqui, que o Q é... Eu vou assumir também que o Q é compacto para não ter problema nenhum. Então assuma que o Q é limitado. Tá? De forma que esse cara aqui, né, é um compacto. Tá, então vocês viram que em vários lugares eu estou usando esse fato da compacidade, tá, também. Então a gente tá assumindo sempre por trás que o quadrilátero que eu estou pensando é um quadrilátero limitado, tá, pessoal? Eu nunca chamei atenção disso antes, porque eu sempre tento jogar a sujeira para baixo do tapete, tá? Mas vários lugares onde eu estou dizendo que esse cara é compacto é porque eu estou assumindo que o meu quadrilátero aqui é limitado. Tá? Se não for assim, a gente tem que fazer alguns outros passos e eu quero evitar todas as complicações adicionais. Tá bom? O que a gente precisa fazer? Eu sei
como resolver o problema se eu tiver num disquinho, tipo nesse desenho que eu fiz aqui, né? Se eu tiver nessa situação aqui, eu sei o que fazer, tá? Então o que a gente precisa é fazer uma boa separação inicial, ou seja, eu preciso escolher esse cara aqui de um jeito esperto. Vou botar aqui pintar aqui de azul. Então o truque vai ser escolher esse cara de um jeito inteligente, de forma que a gente possa ter um controle melhor dessas regiões aqui. Tendo esse controle, a gente vai ver que vai dar tudo certo, tá? Beleza. Então, nosso primeiro passo... Opa. Então, o que a gente vai pegar aqui, a gente vai tomar um M muito grande. Muito grande, que a gente vai escolher posterior. Então, tá? A ser escolhido aqui a posteriori. Posterior. Tal que se eu pegar como é que eu quero dizer aqui? Tal que os retângulos RJ obtidos ao dividirmos o retângulo canônico R sejam suficientemente finos. Tá? Vamos dar um tempo para fazer esse desenho. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou voltar quando o desenho estiver pronto. Muito bem, voltei aqui. Esse desenho é um pouco de trabalho de fazer, mas tá. Então a ideia é a seguinte, né? A gente tem aqui o nosso mapa F. Só estou desenhando agora os quadriláteros, tá, pessoal? Porque no final é o que importa. A gente não precisa se preocupar muito com o resto. Tá? Aqui eu estou vindo com o meu mapa Φ, descendo com ele. E aqui estão os quadriláteros. Então eu estou decompondo esse cara em retângulos suficientemente finos, RJ, tá? Então essa decomposição, como eu estou decompondo esse cara em termos de módulos, né? Essa decomposição preserva a seguinte relação, né? Isso aqui vale uma igualdade. Isso é importante, tá? Então vamos chamar isso aqui, vai ser equação... Poxa, acho que é 3, né? 3. Então vai ser equação 3. Vou botar mais pra cá. Então o módulo do meu retângulo Q é igual ao módulo de R, né? E já que eu estou decompondo esse cara em retângulos RJ, então esse aqui vai ter N caras, né? Nota que eu estou pegando a base deles, já que eu estou dividindo em M caras iguais, então o valorzinho do módulo deles é esse aqui, tá? M de RJ. Então esse aqui é simplesmente somar de J igual a TM, aqui o M sobre M. Tá? A gente vê facilmente que é igual. Tá? Mas esses aqui, se vocês quisessem chamar, são os nossos MJs. Tá? Observe ainda que como o mapa é F bola Φ menos 1, né? Ou seja, quando eu vou na outra direção, né? Eu subo, então aqui com a Φ menos 1, e depois eu sigo com a F. Como esse mapa aqui ele é contínuo, né?
tá? Eu vou usar só uma observação, mas ela significa exatamente aquilo que eu quero dizer, tá? Não se apeguem na palavra foliação. Então, qualquer foliação de Q, ou melhor, de R, né? Por curvas, por retas, tá? Por retas verticais, induz uma foliação do mesmo tipo nos quadriláteros Q e Q', tá? O que eu estou querendo dizer, eu vou apagar depois isso aqui, mas é o seguinte, se vocês pegarem retas verticais, tá, pessoal, qualquer quantidade de reta vertical, isso aqui vai dar uma curva aqui que preserva a estrutura dos lados, tá? Lembre-se, a gente está pegando caras de um certo tipo e eu estou querendo manter o tipo, né? Esses aqui são lados, se a gente chamasse lá na nossa anotação, são lados do tipo A, tá? Então eu estou simplesmente mantendo esses caras. Ou seja, se eu partir com uma reta vertical, não vai acontecer de aqui isso aqui pegar e virar uma reta desse tipo, tá? Isso não pode acontecer, tá bom? Então é só isso que eu estou usando, para que com isso, né, a gente possa então obter essa decomposição em outros tipos de quadrilátero, tá? Então, portanto, a decomposição em quadriláteros, a decomposição de R em retângulos RJ induz decomposições similares, né? Induz decomposições similares de quadriláteros em Q e Q', tá? Que denotaremos respectivamente por QI, QJ, perdão, e QJ', tá? Que é o que está escrito no nosso desenho aqui, tá certo? Essa é a grande jogada, tá? Beleza. Agora, pessoal, vem a parte que eu vou usar a continuidade do mapa junto com a diferenciabilidade, tá? Para poder, a diferenciabilidade com a propriedade de ser quase conforme. É aqui que eu vou tirar o macete para depois eu poder garantir que eu estou preservando as propriedades locais. Tá? Essa é a grande passagem. E outra coisa que eu não escrevi aqui, né, claramente, né, mas uma foliação do mesmo tipo, uma foliação não é do mesmo tipo aqui, né? Talvez seja correto uma foliação por curvas de Jordan, tá melhor dizendo. Por curvas de Jordan, tá? Então nos quadriláteros. Melhor dizer desse jeito, né? É o melhor que a gente vai poder dizer, tá? O que eu quero fazer agora? Então agora eu vou querer fazer o seguinte. Essa aqui já foi essa primeira parte. Então a próxima observação é assim. Ainda explorando a continuidade, tá? A continuidade de F bola. Pô, eu chamei isso aqui de φ-1, então vou chamar esse mapa de φ, né? Bonitinho assim para manter a notação aqui. Φ. Tá, beleza. F bola φ-1. O que vai seguir, né?
gente pode achar aqui, a gente pode encontrar um eta positivo, tal que se z está em R, tal que para todo z, vamos botar assim, tal que para todo z em R, z, como é dizer assim, o disco, bola, centrado em z, vou botar disco então D, né? Centrado eta, tá? Tal que esse disco aqui é levado em um conjunto de diâmetro no máximo delta. Tá? Então deixa eu pausar aqui para fazer um outro desenho. Pronto, então eu só queria fazer o desenho aqui. Então se eu começar com uma bolinha aqui de... Então de... Opa! Então se eu começar aqui com uma bolinha de raio eta, essa bolinha vai para um mapa conforme, se ela for muito pequena, bom, ela vai ter que ir para uma bola, mais ou menos, né? Porque ela é infinitesimal. Mas depois quando eu aplicar esse mapa, esse cara se distorce, mas a distorção vai ser no máximo para um conjunto que tem diâmetro delta, tá? Agora é o seguinte, né? Como f é um homeomorfismo, né? A inversa também é contínua. Tá bom? E o que que a gente tá... Por que que a gente tá tomando esse cuidado com achar esses caras com diâmetro delta, tá? Onde é que esse diâmetro delta vai entrar na jogada? Ele vai entrar depois, vocês vão ver, vai ter a ver com a questão do tamanho da quase conformalidade, tá? Mas é o seguinte, como esse cara aqui ele vai ter uma inversa contínua, vai existir aqui um epsilon, que vai depender obviamente do meu eta, pode depender de mais coisa, mas do eta ele vai depender com certeza, tal que se eu pegar x e y dentro do meu quelinha, tá? Com x e y, opa, tal que a distância aqui, euclidiana mesmo deles, tá? Se ela for menor do que epsilon, então vai valer a relação 4. Então vai valer que quando eu aplico a φ em f menos 1 de x, menos a φ em f menos 1 de y, isso aqui está uma distância menor que eta entre eles, tá? Ahá! Então o que que a gente está dizendo? A gente está dizendo uma outra coisa interessante também, ó. A gente está dizendo que se eu pegar dois caras aqui, x e y, tá? E se a distância entre eles ela não for muito grande, quando eu volto, vou botar isso aqui numa outra cor, né? Vamos botar isso aqui em preto mesmo. Aqui, x, y, tá? Quando eu volto eles pelo mapa inverso, isso aqui vai dar dois carinhas aqui, e esses dois carinhas agora aqui, quando eles descerem pelo mapa φ, isso aqui vai dar dois caras, mas eu sei que essa distância aqui, ela vai ser menor do que eta. Se essa distância aqui for menor do que epsilon, tá? Conclusão, como é que a gente pode
como é que a gente pode juntar tudo isso na mesma jogada, a conclusão é a seguinte, né? Se eu tomar cuidado para escolher esse epsilon suficientemente pequeno, eu posso te garantir que quando esses caras estiverem em cima de uma... se eles forem pontos em cima de uma certa curva, de um certo arco, eu posso te garantir que o comprimento desse arco não vai poder ser muito grande. Tá? Essa é a moral. Tá? Então isso dá conta de um pedaço do argumento que era problemático para o Alphys. Tá? Então, conclusão. Conclusão. Então, para qualquer delta maior que zero, que eu dou para vocês, vai existir um epsilon, tá? Tal que, se o x e o y estão dentro do meu quadrilátero Q', satisfazem x menos y menor do que epsilon, e eu tenho x e o y dentro de alguma curva gama, para alguma curva, né? Gama contida em que linha? Tá, então se eu pegar essa... Eu preciso que esses caras estejam dentro de uma curva, então eu vou fazer um desenho aqui, bem tosco, tá? Bom, vou fazer o desenho aqui embaixo, só pra gente poder continuar escrevendo aqui a conclusão. Então imagine que aqui eu tenho o meu Q'. Aqui eu vou ter uma certa curva, aqui sim a curva não precisa ser uma curva do tipo horizontal ou vertical, mas eu vou fazer uma do tipo... fazendo do tipo horizontal aqui. Tá? Só pra explicar a jogada. Melhor fazer uma coisa assim. E eu garanto pra ti que a distância, se eu pego um ponto X aqui e aqui, eu garanto pra ti que a distância entre esses dois caras, a distância euclidiana, né? Então se a gente pegasse vamos dar um zoom aqui, né? Então, o que eu tô fazendo... o que eu tô fazendo é o seguinte, né? Eu tenho um pedaço só aqui. Vou pensar aqui. O importante é assim, tá? Aqui tá o X, aqui tá o Y. Eu te garanto que essa distância aqui, ela é menor do que epsilon. Tá? Essa distância entre esses dois caras aqui. E vocês vão entender por que a curva vai ter que ser assim, né? Então, o segmento, né? Então, o segmento de gama entre x e y tem diâmetro. Então, isso é importante, tem diâmetro menor que delta. Ou seja, poderia acontecer até da tua curva ser um pouquinho mais comprida, tá? Mas ela não poderia, ela poderia fazer alguma coisa assim. Isso aqui é o desenho que eu tô dizendo para vocês, tá? Mas uma coisa que não poderia acontecer é o seguinte, tá? Copiar. Então, uma coisa que não poderia acontecer seria o seguinte: vocês não podem ter um cara que faz isso aqui. Ele não poderia vir e fazer isso, tá? Então, isso aqui não... Então, um cara que faz isso daqui, assim, tipo... Né, sei lá, a distância euclidiana é super pequena e o segmento entre eles é super longo. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu estou garantindo para vocês que se a distância entre esses dois caras é pequena, o pedaço aqui ele vai viver como se fosse dentro de um disquinho desse tipo, né? De um disquinho de...
vai ter um certo disco aqui que esse cara vai conter e, por consequência, todo esse pedaço aqui, ele vai ter que estar dentro de alguma coisa que tem um diâmetro controlado. E eu sei que esse diâmetro todo tem que ser menor do que delta, então não vai ter jeito. Ou seja, quando vocês fizeram essa restrição aqui, vocês colocam uma certa restrição do que pode estar em volta dela. Tá? Não pode ser qualquer coisa. Então essa parte aqui, ela fez um coração aqui, tudo bem? Pareceu um coração. Então esse cara aqui, ele estaria violando aquela condição ali do diâmetro, tá bom? Então essa situação aqui, vamos deixar aqui com lápis. Então essa situação aqui, ela nunca ocorre. Tá? Isso aqui não ocorre. Tá? Só quero deixar registrado isso. Então, com aquele controle da continuidade, a gente garante que, se vocês pegarem uns caras suficientemente pequenos, quando a gente for fazer aquela divisão lá do começo que eu estava explicando para vocês, essa divisão aqui, esses caras não vão poder ser muito grandes. Mas isso ainda é muito cru para a gente poder controlar a questão mais fina da quase conformalidade junto ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos dar aqui uma passagenzinha para essa conclusão. Vamos para o próximo passo, que é o... Tá certo? Essa numeração é 1, 2, 3. Uhum. Então 4. Tá? Tá certo isso, não numerei errado, né? Eu quero que os passos estejam bem específicos. Tá, não, é isso aí mesmo. Beleza. Então agora, o que eu vou fazer? Agora a gente já sabe que se eu tomar aqueles caras muito pequenos, eu tenho alguma chance de... o espaçamento entre os retângulos ele for muito pequeno, né? Se esse cara aqui for muito menor do que 1, a gente tem alguma chance do nosso argumento funcionar. Mas daí tem mais um detalhezinho que eu vou precisar, e esse é o passo que eu não tinha conseguido descobrir sozinho, e aqui é total ponto pro Bishop. Essa sacada dele foi muito esperta. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte, né? Então a ideia agora é tomarmos um M tão grande que os quadriláteros os QJ, só que é só a imagem pela inversa, né, dos RJs, eles não contêm, melhor, eles contêm um disco de raio no máximo ρ. Tá? Essa é a grande sacada. Tá? Por quê? Tá, esse passo aqui realmente é muito esperto. Porque a gente pode usar um teorema, pessoal, que eu acho que está no livro do Pomerenke. Tá? Vocês podem procurar isso aqui, mas eu vou enunciar ele sem muita firula. Que ele nos diz o seguinte. E deixa eu só fazer um adendo. Por que o Pomerenke, porque esse pessoal se interessa por isso? Bom, porque quando está estudando o comportamento de valor de borda, de mapas conformes, essas questões de módulo e essas teorias de invariantes conformes, elas começam a entrar também. Tá? Então, esse livro do Pomerenke é um livro sobre acho que o título é Boundary Values of Conformal Mappings, alguma coisa assim. Tá? Mas o resultado em si ele tá enunciado aqui, só o que a gente precisa. Tá? Então, a prova desse resultado é não trivial, tá? Só para também deixar bem registrado isso. Ela usa alguns teoremas alguns teoremas fáceis, tipo o teorema do raio 1/4 de Kibbe, usa o teorema de distorção, que na verdade a gente poderia até provar, porque ele é uma consequência do teorema de Schwarzschild.
E mais algumas coisas sobre comprimento extremal. Essas de comprimento extremal a gente sabe, mas as outras fogem um pouco do escopo do curso, enfim. Então o resultado é o seguinte, então a gente vai usar o seguinte, a resposta, né? Ela vem, resposta vem baseada no seguinte fato. Então esse aqui é um teorema, tá, que a gente vai usar aqui como caixa preta. O que esse teorema diz pra gente? Se eu tenho um mapa psi que vai de um retângulo, aqui na imagem dele conforme, onde R aqui é um retângulo, a gente pode normalizar para o teorema que a gente precisa, então o retângulo é de base M e altura 1, tá? E se esse cara, nessa imagem aqui, botar assim, se o domínio de Jordan, que é o nosso caso, tá? Também. E se o domínio de Jordan esse de R não contém nenhum disco, tá? Ou uma bola, né? Nenhum disco de raio maior que ρ, tá bom? Então existe aqui uma constante C finita, tal que para todo y entre 0 e 1 existe um t aqui que não é o 0, não é o 1, tá? Com a distância entre os dois menor que o comprimento da base, tal que a curva vertical de altura t, então, de altura t elevada em uma curva gama, tá certo? Cujo comprimento de arco pela curva, então L gama é menor ou igual que uma constante vezes ρ. Tá, essa aqui é a ferramenta super poderosa. Então, o desenho para explicar isso daqui é simples. Então, vocês vão pegar um certo retângulo que tem uma altura 1. Vocês vão fazer aqui o desenho de alguma região. Sei lá como é que esse cara vai fazer aqui o desenho para mim. Tudo bem, fez um desenho aí. E bom, tem um raio, uma bola. Esse cara aqui não é uma boa escolha, porque ficou muito largo. Deixa eu pegar e fazer um desenho menor aqui. Tá, sei lá, uma coisinha assim. Tá? E a gente vê aqui que o disco de raio máximo que eu consigo aqui é esse disco aqui, sei lá, mais ou menos esse aqui. Tá? Mais ou menos, tá? Então esse aqui é um disco de raio ρ, qualquer raio maior que esse cara aqui tá fora da minha região, pensem que é isso aqui. E daí o negócio é o seguinte, vocês escolham um y, uma altura y, por exemplo, esse y aqui. Então vai ter um cara que vai viver nesse intervalo aqui. Então entre... Esse aqui é o tamanho, né? Tamanho de um quadradinho. Então vai ter um cara aqui mais ou menos da espessura de um quadradinho. Nesse cara aqui vai ter uma certa... Vocês podem pegar que vai ter um T, vamos dizer que o T é esse cara aqui. Tá? E quando vocês pegam esse T
Isso vai ser levado aqui numa certa curva. Tá bom? Não sei se é desse formato aqui, mas enfim. E o comprimento dessa curva, ele vai ser no máximo uma constante vezes ρ. Então vamos fazer esse desenho, agora já pensando em termos de aplicações, vamos pensar da maneira que a gente deveria imaginar isso aqui. Pensem que aqui está um quadrilátero que a gente vai estar interessado no final. Então o que esse cara está dizendo para vocês é que esse cara aqui, essa curva gama, tem comprimento de arco menor ou igual que C de ρ. Tá? Então é assim que a gente vai usar esse teorema. Tá? Então olha só, a gente pode escolher esse cara de forma que ele é tão fino, a escolha que a gente faz do nosso cara original, ou seja, eu posso escolher, vamos voltar para esse desenho, eu posso escolher esse valor aqui de m pequeno de por m grande tão pequeno que nenhum quadrilátero aqui do QJ', tá aqui, tá, no máximo que eu vou conseguir aqui dentro é um certo disco de raio ρ. Tá? Esse ρ também, notem que eu não disse ainda nenhuma dependência de quem vai ser esse ρ, a gente vai escolher ele depois. Tá? E, bom, como é que a gente vai usar esse resultado, né? Então, também é uma pergunta, né? Como usamos esse resultado? E aqui é que tá a sacada para mim, assim, muito esperta do Bishop, e que era a parte que tava me quebrando, que eu não tava conseguindo visualizar. Porque tu precisa de um retângulo para isso aqui poder funcionar, tá? Então a ideia do Bishop é bastante simples. O que ele vai fazer é o seguinte: vamos mapear o QJ', não o QJ todo, mas o QJ' em um retângulo canônico. Deixa eu chamar aqui um retângulo canônico, então, RJ', que ele vai ser o cara de coordenada 0, MJ', MJ' mais I, e I, tá? Conformemente. Conformemente, aqui por um mapa, vamos dar um nome para esse mapa, sei lá, psi J, para ficar de acordo aqui com a nossa anotação, que aqui era um mapa psi, tá? Então vamos vamos completar aquele nosso desenho lá de cima. Então deixa eu pegar o primeiro desse aqui que tá menos, que eu acho que tá menos poluído. Deixa eu copiar ele aqui, vamos ver se vai dar certo. Copiar, acho que vai, tá? Não deu certo. Eita. Tá, fez agora, deu certo. Então olha só o que a gente vai fazer, pessoal. Aqui eu tô garantindo para ti que não tem nenhum círculo maior. Opa. O máximo que eu consigo aqui é esse círculo. E que o raio dele eu vou escolher esse cara tão pequeno que aquele cara ali não vai passar de ρ. Tá? Isso aqui é o maior disco que cabe ali dentro. Tá? E agora o que eu tô fazendo, eu tô pegando esse cara aqui e levando ele num outro retângulo, canônico, tá? Só que agora vocês têm que pensar o seguinte: em geral esse cara aqui vai ser um cara fininho, né? A gente tem que pensar nele como sendo um cara fino, onde a finura dele aqui, vou deixar ele um pouquinho maior aqui. Onde o comprimento da base dele de fato é só MJ'. Então esse aqui é o meu retângulo RJ'. E o que eu estou fazendo?
Como é que a gente vai usar esse resultado? Eu vou pegar agora e vou colocar aqui as minhas retas verticais, tá? E de novo, isso aqui é um retângulo. Então nesse cara, isso aqui está me dando um controle bom do módulo aqui. Isso aqui vai induzir algumas separações aqui. E aqui de novo vai dar algumas curvas. Mas a minha esperança agora é que se eu juntar todas as informações, essa decomposição aqui é a decomposição que eu quero para poder fazer a prova funcionar. Tá? Então essa aula tá meio longa, eu sei, peço desculpa, eu vou quebrar isso aqui. Eu não sei se eu quero mais uma parte, eu acho que eu não vou quebrar para não ficar muito solto, tá? Mas, enfim, já tá acabando, mas essa parte aqui é importante. Tá? Então eu vou pegar esse retângulo canônico aqui e usando aquele teorema de cima, então usando o teorema acima, vemos que para cada y, então isso aqui não é uma ciência exata, tá? Mas para cada y aqui entre 0 e 1, existe um t entre 0 e 1, tal que a distância dos dois é menor que mj', tá bom? E tal que o comprimento da imagem, né? O comprimento de arco da imagem de psi-j inverso, tá? Da imagem da imagem por, né? Psi-j inverso do segmento de reta horizontal de altura t em rj' tem comprimento no máximo cerro, tá? E agora o grande passo é a gente escolher o cerro, o rho, na verdade, de forma apropriada. Observe ainda, né? Que temos, então aqui eu vou guardar essa relação, não sei qual é a equação que eu estou aqui, 4, 5. Então a gente vai ter a equação 5, que diz pra gente aqui que então o somatório como é que eu posso dizer aqui? Bom, não vou botar ainda isso aqui, né, que não. Senão vai ficar muita confusão. Depois eu coloco essa observação. Tá, vamos deixar isso aqui desse jeito e a gente vai continuar agora. Muito bem. Então vamos juntar tudo agora. Então, voltando ao início. Tá, da construção. E tomando todas as quantidades aqui em conta. A ideia é a seguinte. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fixar a delta. Então fixe um delta positivo. Show. Escolha epsilon. Maior que zero, tal que aquele passo, tal aqui que o passo 3, né, que a gente fez o uso do epsilon, funcione. Aqui qualquer escolha de delta funciona, tá? Então acho que
Só não pode ser delta, tem que ser qualquer cara menor que delta. Então o bishop acho que ele faz com delta sobre 4, tá? Mas aqui funciona qualquer cara menor do que delta, qualquer delta 0 menor que delta funciona, tá? Então tipo delta sobre 3, delta sobre 5, delta sobre 10, tá? Não, isso não tem problema. Então até, tá, delta sobre 10, para garantir que o cara funcione, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? Bom, daí a gente fez essa escolha e agora a gente vai escolher o Rho. Então a gente vai escolher o Rho de forma que o cara que vai aparecer naquela conta aqui, ó, não se esqueçam, é C vezes Rho. Então eu quero que o C vezes Rho seja bem pequeno. Então eu vou fazer, a escolha vai ser, agora sim, escolha 5. Então eu vou escolher a tal que o C vezes o Rho, ele tem que ser menor aqui que o mínimo. Então entre um epsilon pequeno, então tipo, pra gente garantir que tudo está funcionando, um epsilon sobre 10 e, não sei, delta sobre, se eu peguei aquele cara sobre 10 e, bom, delta sobre 100, sei lá, para manter uma ordem, né? Se aquele fraca for 10, dividir por 10 vai dar 100. Bom, a gente pega o menor possível deles, tá? O que isso daqui vai nos garantir, tá? Por enquanto, isso não vai nos garantir muita coisa. Mas a ideia agora é a seguinte. Vamos dividir. Então, é o retângulo RJ' em subretângulos RIJ', tá? De forma que... Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui. De forma que o módulo de cada retângulo, de forma que eu vou botar assim, de forma que o módulo M e J', que é simplesmente o módulo GR e J', ele seja aproximadamente 1. Isso aqui, o valor exato não é tão importante. Por que isso aqui é relevante? Tá? Vamos fazer um desenho disso aqui. Isso aqui não é uma ciência exata, tá? Mas a jogada é assim, imagine que vocês têm aqui o retângulo de vocês, tá? Esse aqui, opa, não salvou aqui. Vamos de novo. Tá, aqui tá o retângulo de vocês. E aqui a gente fez a divisão. Lembre-se que a gente não sabe exatamente como é que a gente vai fazer ela, né? Mas dado um y vai ter um certo t perto. Então eu vou escolher esse cara aqui. Tá, vai ter umas escolhas verticais aqui que não são exatamente iguais. Essa escolha aqui, ela vai dar para vocês, se isso aqui é o RJ', e isso aqui for um RJ', isso aqui vai dar uma certa divisão aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7. Então vai dar uma divisão do QJ', tá? E aqui vai estar o QIJ'. Mas qual que é a jogada importante? Tá? Com a escolha de Rho acima, né, vemos que os lados opostos
do quadrilátero, ou seja, né, quando eu tô entre dois desses carinhas aqui, vamos botar aqui uma corzinha esperta aqui, sei lá, azulzinho, né? Então, tenho esse cara aqui e esse cara aqui. Então aqui vai dar um cara aqui e um cara aqui, né? Então eu sei que esse desenho que ficou muito paralelo. Tem que fazer uma coisa mais doida aqui. Enfim, tá? Então esse cara aqui e esse cara aqui. Tá bom? Então a gente vê que esses lados opostos, eles têm comprimento de arco no máximo. No máximo, cerrou. E se eu pegar qualquer curva aqui dentro, e qualquer curva que os liga tem comprimento no máximo cerrou também, né? Na verdade é menor do que, enfim. Mas a gente disse que esse cara não podia conter nenhuma bola de raio maior que Rho, né? Então se eu puder botar uma bola aqui, o diâmetro não pode passar de Rho, né? Então se não pode passar de Rho, não pode passar de C vezes Rho. Então supondo que o C bom, de Rho, enfim. Tá? Então para aquelas nossas escolhas acima, então essa é a grande sacada aqui. Então para as escolhas de epsilon e Rho feitas acima, isso nos garante que cada quadrilátero Q e J' está contido em um disco de raio delta. Na verdade vai ser bem menor do que delta, né, pelas nossas escolhas, tá? Mas a jogada é que com essa escolha total que a gente fez aqui, eu consigo achar vamos pegar aqui consigo achar um discão aqui de raio delta que contém com certeza todo o meu quadrilátero, tá? Aham. Aonde que tá agora a jogada? A grande maracutaia aí que a gente não explorou ainda, esse delta, né, que a gente deixou no começo. Então lembra-se que o meu mapa ele então esse aqui vai ser o último, vamos dizer assim, uma das últimas passagens, né? Então aqui é a passagem 6. Então é o seguinte, como F é K quase conforme, isso implica que a inversa dele também é K, eu quero dizer assim, como ele é K quase conforme localmente, isso vai implicar que a cota também vale para a inversa dele, localmente, tá? E como aqui o Q é fecho aqui compacto, ele pode ser coberto aqui por um número finito de discos de raio delta, onde a F-1 é K quase conforme. Ou seja, o delta aqui, ele entra para garantir que o meu mapa é quase conforme em qualquer disquinho de raio delta. Essa em torno do meu quadrilátero. Tá? Então, bom, Q'
Q' aqui, na verdade, né? Porque eu estou pensando na inversa. Então, aqui está o meu Q'. Se eu pegar aqui, eu consigo achar uma cobertura. Tá ok? Bom, consigo achar aqui um raio mínimo. Tal que todo mundo aqui está coberto. E tal que se eu pegar delta, isso aí é o suficiente para garantir. Notem que o delta podia variar de ponto para ponto, mas como isso vale localmente, eu posso ir cobrindo ele pelos caras que vão variando, tá? Mas isso aí basta. Eu posso assumir que aquele cara ali é um delta fixo. Tá? Não tem grande mistério. Tá? Então, se a gente denotar. Então, se M e J, tá? É o módulo da imagem inversa da F do Q e J', tá bom? Isso é só aquele cara ali. E se eu pegar o M e J' como sendo realmente o módulo desses Q e J', então os resultados, então as escolhas, vamos dizer assim, feitas acima podem ser resumidas na seguinte lista de resultados. Tá, então eu vou botar todos os resultados aqui que a gente já sabe.